Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Um vídeo rápido, só dar um alerta, né? Deixa eu ver aqui se a luz fica melhor acendendo esse negócio aqui. Opa. Acho que não precisa luz externa, né? Desculpa aí, mas eu vou devagarzinho, a gente vai melhorando as imagens nossas, né? Hoje é um sábado espetacular aqui no mato. Tá saindo um sol bonito ali. Mas eu tenho um alerta para fazer, por isso que eu fiz esse vídeo aqui. Vai ser um vídeo curto, informativo e já falar dos próximos vídeos, como que nós vamos fazer, né? Por exemplo, tem um pessoal aliás, desculpa, vamos antes fazer nossa oração, né? Ó Deus Todo-Poderoso e Bendito, ilumina nossa mente e nosso coração, Divino Espírito Santo, para que possamos compreender as tuas coisas, o teu sobrenatural. Senhor Jesus, tu disseste uma vez: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e virão a mim. Conhece a minha voz. E eu poderia dizer, Jesus, conhece a minha conversa, o meu diálogo, o meu modo de falar, quem eu sou. As minhas ovelhas me conhecem. Porque o lobo vem disfarçado em pele de cordeiro como o Senhor, mas a linguagem dele é a linguagem do dragão, né, Jesus? Tá vestido com pele de carneiro, de cordeiro, mas fala como o dragão, como o Senhor diz no Apocalipse. Então ilumina nossa mente, nosso coração, Senhor, para que nós não sejamos enganados pelo lobo na pele de cordeiro, né? Obrigado, meu Deus. Desde já te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Então eu queria dizer para vocês já, do aviso, antes de eu falar dos vídeos que vão fazer, né, que o pessoal anda me pedindo para fazer alguns vídeos sobre o arrebatamento. Que uma pessoa diz que não vai ter arrebatamento, que não vai ter os 1000 anos, e tudo isso está na Bíblia e vai ter. Desde Isaías, do Gênesis, do Apocalipse, fala. O Apocalipse cita duas situações. Nos Evangelhos, Jesus cita duas situações, que é uma primeira vinda dele nos ares, né, que vai acontecer. Ainda não aconteceu, que é a Testemunha de Jeová, como Jesus não veio lá em 1844. Aí eles inventaram que Jesus veio nos ares, né? Na realidade, isso aí foi um povo da Batista que fez isso. Foram expulsos da Batista, porque a Batista, assim, fez uma besteira, e lá foi uma besteira grande, porque fez um rebuliço no interior dos Estados Unidos todo, né? Dizendo que Jesus viria em outubro de 1844, e ele não veio. Aí foram expulsos da Batista, aí eles montaram um outro grupo separado para fazer a igreja deles, né? Que seria a Adventista do Sétimo Dia, né? Que aí guardava o sábado da Antiga Aliança. E aí dentro desse grupo tinha um grupinho que falou: não, mas nós erramos, que tem a semana de anos de Jeremias, que não tinha nada a ver com aquilo que foi agora era a criação de Israel, né, que passou a contar em 1948, essa semana de anos que não tinha nada a ver naquela época. Eles falaram: nós erramos pelos 70 anos, aí falaram que Jesus viria, em vez de reconhecer, falar voltar, e cada um voltar para Batista, e voltando até voltar uma só igreja, né, lá da divisão do Lutero, do Calvino e de outros. E aí montaram a igreja, aí eles falaram que Jesus viria, um outro grupo ficou estudando e falou que Jesus viria em 1914. E aí o que aconteceu? A Adventista do Sétimo Dia falou: não, chega isso de data de hora, que Jesus aqui não deu de hora que ele viria, né? Não deu data certa. Ele falou que nós saberíamos que estava próximo, mas não deu de hora, nem ano. Então o que eles fizeram? Aí montaram a Watchtower, com o Ellen White, o T. Russell e mais uns outros aí que eu esqueci o nome agora. E aí montaram a Torre de Vigia, que no Brasil chama-se Testemunha de Jeová. E aí Jesus também não veio em 1914, que eles tinham falado. Aí para justificar, para não voltar atrás e reconhecer e falar: não, vamos voltar a sede, vamos voltar a ser correto, vamos viver o evangelho, a palavra verdadeira. Não, aí eles falaram que Jesus já tinha vindo nos ares. Eu só estou comentando essa história para dizer isso. E não, Jesus não veio nos ares. E passou a reinar a partir dali. Não existe isso. Jesus passou a reinar desde que ele venceu na cruz. Que ele subiu glorioso. Já está reinando o universo todo, mas ele tem o tempo. Existe o tempo, como ele falou, o tempo dos gentios, que terminou em 1948, que seria pregado o evangelho em todo mundo. Agora está no tempo de Israel, né? O povo de Israel também vai se converter em massa a Jesus, que foi mentido para eles. A maioria dos judeus não aceita Jesus, não acredita que Jesus era o Messias, porque foi mentido. Disseram que Jesus era só um revolucionário, mentiram, disseram que o corpo de Jesus foi roubado. Eu conheci uma judia muito boa e conversei com ela, e ela nem achava que os cristãos, dão muito valor ao judeu, porque Jesus, na parte humana, era judeu, né? Então ela ficou impressionada disso. Uma senhora que falava 8 idiomas, trabalhava no consulado da Hungria, e até Jesus deu um recado para ela, se emocionou, chorou. Entendeu? Então é por aí, gente. Então nós vamos falar isso. Então Jesus
ele vai voltar nos ares, vai ter os 1000 anos sim, e depois dos 1000 anos lá o Apocalipse fala esses 2 momentos, só a gente lê com discernimento, pedir ao Espírito Santo que revele, porque é o Espírito Santo que revela, não é isso? Não diz que é o Espírito Santo que revela Jesus? Então, e é ele que revela a palavra também, que Jesus é o verbo, Jesus não é a palavra, não é o verbo encarnado, então é o Espírito Santo que revela. Se nós tiver boa vontade, bom coração, o Espírito Santo nos esforçar, o Espírito Santo vai nos revelar. E eu estou montando, é igual uma espécie de xadrez. Uma vez o Senhor Jesus falou para mim, eu reclamei de umas situações espirituais, de algumas vozes, vamos dizer assim, né? E ele falou assim, meu filho, é para o teu crescimento espiritual, pelo teu crescimento espiritual. Deve ser pela santificação, que eu lembro bem da palavra, ele falou mais alguma coisa, mas a palavra que ele falou bem, que eu lembro, é para o teu crescimento espiritual. Então a gente vai juntando as peças. E um dia eu perguntando também uma coisa para ele, ele me deu Jeremias 33:3, né? Eu falei aqui, isso é verdade, Jesus, essa coisa sobrenatural, porque eu sou assim, ó. A pessoa fala, eu vi isso, eu falei isso, eu subi isso, até eu, quando eu vejo as coisas sobrenatural, espiritual, eu assim, A gente tem que ver com a razão, com a fé e com o bom senso. Porque os espíritos enganadores estão cheios, também as narrativas estão cheias. Narrativa hoje é a palavra bonita que eles inventaram para falar mentira, né? Para inventar mentira. Então, aí eu, perguntando para Jesus se aquilo era verdade, aquilo sobrenatural, eu vi na minha mente assim, né? Abre minha palavra. Aí abri, meti o dedo, e eu não gosto, Senhor Jesus sabe que eu não gosto de fazer isso, porque tinha um pessoal que fazia assim, que nem papagaio de pirata, ou papagaio de realejo, né? Vai lá e tira a sorte assim na beliscada, né? Já pensou, sei lá, se pecar, se tua mão pecar, corta e joga fora, vai joga fora a mão. Né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Mas daí eu abri e pus a mão umas 2, 3 vezes, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, né, já me respondeu, mas assim, na lata, na testa da palavra dele, exatamente aquela palavra. Aí eu abri, pus a mão assim em cima, o dedo, olhei e estava lá, Jeremias 33:3, busca-me, invoca-me, e te responderei e te revelarei coisas misteriosas e grandiosas que desconhece, entendeu? Grandiosas que desconhece. Então aí tá certo isso. Então Deus vai me revelando, é igual um quebra-cabeça. É um xadrez, aliás, é um jogo de quebra-cabeça gigante. A criação da humanidade, quem somos, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E Deus vai me dando esses quebra-cabeças, que a gente vai buscando e ele vai dando as pecinhas. E eu já estou montando esse quebra-cabeça. Tem poucas peças faltando, desde a criação até o final, até o novo milênio, até depois do milênio. Deus vai dando. E agora esses dias, gente, eu recebi uma peça que encaixou, que eu já tinha recebido uma. Agora de outra fonte eu recebi outra peça. O arrebatamento vai ter sim, e já o maligno, porque Deus permite para que a balança seja justa, então ele deixa o mal agir também. Para quê? Por que Deus deixa o mal agir? Porque você tem que ter escolha. Se você não tiver 2 opções, você não existe escolha. Então Deus deixa o mal agir para que você escolha entre o bem ou o mal. Inclusive nas narrativas, vamos dizer assim, né? De um lado é narrativa, do outro é verdade. Então aí eu vi, né, uma narrativa aí de uma voz, e eu sei que o arrebatamento vai ter. Agora a segunda, como se diz, comentário de outra pessoa que não tem nada a ver com a outra que eu já tinha visto, que falou assim que vai chegar que o mundo está numa revolução. Nós estamos vendo que tá aí para ter uma mudança geral no mundo todo. Isso todo mundo sente e percebe. A maioria. Tem uns que são tão fechados, travados no mundo, que acham que está tudo normal, como sempre teve. E eles falaram o seguinte, essa nova peça do quebra-cabeça. Falou que o mundo está assim, tal, que vamos ajudar, mas pela conversa ali, inclusive falou que era Jesus que estava falando. Mas pela voz, como diz Jesus, né? As minhas ovelhas me conhecem a minha voz. Não é o timbre da voz, mas é o modo como fala. E aí falando, não, que vocês, a mãe terra, que não sei o que vocês vão ter que evoluir e vai ter uns que vão ser tirados. Aí o cara pergunta, mas vai tirado como? Não, vão ser tirados da terra. Por que vão ser tirados da terra? Ah, porque eles estão atrapalhando o crescimento, a evolução da terra. Ó, o segundo que eu vejo de fonte totalmente diferente da outra. Que vai ser tirado um povo da terra, porque estão atrapalhando. E vocês podem ter certeza que esses que vão ser tirados, e vocês vão ver eles falando mais para frente isso, são os verdadeiros cristãos batizados com o Espírito Santo. Aqueles que eles dizem que é radical, né? São radicais, né? São sectários, são tradicionais, são carrancudos. Então, gente, fique atento, tá bom? E agora, para finalizar esse vídeo, depois nós vamos falar mais detalhes sobre isso. Não quero que o vídeo fique grande, que o pessoal não tem paciência de ouvir. Agora, se vocês quiserem que eu faça um vídeo com mais tempo,
Eu quero que vocês vá pedindo aí, comentando. Aí uma hora a gente faz um vídeo de meia hora de ensino de cada coisa, de estudo, junto também, né? Porque eu não sou o Senhor de tudo, né? Da verdade. O Senhor Jesus é o Senhor de tudo. E à medida que Ele for orientando e iluminando a gente, aí sim. Porque eu falei para Jesus, eu por mim mesmo não tenho nada para acrescentar para as pessoas, Jesus. Se não for a tua força, o teu poder, o teu espírito, a tua sabedoria, eu vou passar o quê para as pessoas? O mundo está cheio de linguiça já, de gente falando bobagem. E fake news, né? Então, gente, nós vamos falar mais. E eu também vou contar algumas histórias mais para frente, curta, sobrenaturais que aconteceu nessa minha caminhada de fé. Desde 85. Desde 1985. Eu falo assim porque tem um cara que fala assim, acho muito bonito o jeito que ele fala. Ele fala, Boston, 2015. Vamos conhecer a história. Então eu vou contar uns casos sobrenaturais para você. Para quê? Por quê, Jonas? Para alimentar a fé de vocês. Para vocês verem que o sobrenatural existe. É lógico que eu falei para o Senhor Jesus uma vez, que ele falou uma coisa para mim que me pesou na minha cabeça. Na minha mente eu entendi o recado dele e falei, não preciso ver nada não, Jesus. Eu vou ler a tua palavra, vou acreditar. Se o Senhor quiser mandar alguma coisa sobrenatural, espiritual, eu aceito, na medida do meu crescimento espiritual, mas eu vou ler a tua palavra. E falei com medo daquilo. Acho que ele deu risada e falou, você é sem vergonha. Tá bom, gente? Vamos ficar com Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, ilumina nossa mente e nosso coração, Divino Espírito Santo, sopra sobre nós, para que nós possamos falar e fazer a coisa certa, de modo certo, no tempo certo, fazer bem todas as coisas. Muito obrigado, meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até a próxima.